A confiança, como tudo que existe na Igreja Católica, é razoável. É uma coisa que tem uma razão de ser, que tem seu motivo. E, portanto, para explicar como é que se deve fazer para ter a confiança, é preciso compreender o que é confiança. Qual é o fundamento da confiança? Quer dizer, eu confio porque, baseado na fé, é razoável confiar. Então, o que é que tem a confiança de razoável? É o ponto. O ponto se verifica da seguinte, se desenvolve da seguinte maneira. Há situações, há condições, etc., a respeito das quais Nosso Senhor faz uma promessa formal e que Ele dará certa coisa em certa situação. E nessas condições, a gente deve crer e crer absolutamente, porque é a palavra dele. Por exemplo, ele disse, portanto, antes de ele morrer, antes de a igreja começar a viver esta vida tão unida a ele, misticamente, sobrenaturalmente, mas tão profundamente separada dele, sensivelmente. Bem, então, ele disse o seguinte, que os que o seguirem, ele falava, sem falar da morte dele, e dava a entender que era depois de ele ter morrido. Que os que falassem em nome dele, que pregassem, que ensinassem, que batizassem, que convertessem, etc., estes seriam perseguidos pelos homens. E então seriam caluniados. Nosso Senhor diz que quando viessem, nos fizessem acusações, etc., nós não tivéssemos preocupações ou medo com o que diríamos, porque o Divino Espírito Santo poria em nossos lábios as palavras da réplica necessárias. Então, se acontecer de algum dos senhores ser arrastado ao banco dos tribunais, diante de juízes iníquos, de testemunhas falsas, etc., para ser processado, porque creu em nome de Nosso Senhor, porque essa é a coisa certa, porque pregou no nome de Nosso Senhor, pregou a verdadeira doutrina da verdadeira igreja, não esteja quebrando a cabeça e se torturando para saber o que deve dizer. Prepare o que deve dizer, mas tenha certeza que o melhor do que ele dirá não é o que ele dirá, é o que por os lábios dele falar o Espírito Santo. E confie. Aqui está a palavra-chave, confiança. Tenha confiança, porque é uma promessa de Nosso Senhor que isso acontecerá. As palavras de Nosso Senhor não precisariam de contraprova. Ele falou, aquilo é. Em todo caso, é certo que ele, ao longo da história da igreja dele, a providência dispôs que inúmeras vezes católicos tivessem que comparecer diante de tribunais a responder, etc. E quando tiveram que responder, num número impressionante de casos, as respostas foram extraordinárias. A gente vê isso desde o tempo das perseguições dos tempos romanos, etc., até nossos dias. Apertados, os católicos encontram muitas vezes respostas que deixam os próprios juízes aturdidos. Como explicar isto? Está confiando. No que? De que jeito? Por quê? Onde é que entra a confiança com isso? A da igreja nos ensina que essas coragens assim são superiores à coragem humana comum. Ainda que se tome um herói do tempo de César, que matou não sei quantos gauleses, ou cartagineses, etc., ele tem uma coragem comum. Ele está lutando por uma causa que é o interesse de Roma em conquistar Cartago, por exemplo, nas guerras com os cartagineses. Mais ou menos como comerciantes têm interesse em fazer um bom negócio às custas de um outro. É uma coisa mais ou menos assim. Bem, para isto, Deus normalmente não dá graças extraordinárias. Ele dá graças comuns. E o homem de uma energia comum não tem forças para, se for preso, e o quiserem queimar, por exemplo,
se ele não der o dinheiro dele, um comerciante, depois de amarrado lá, e que ele vê que vão queimar mesmo, ele conta onde está o dinheiro, não tem conversa. E seria um idiota se não fizesse? Um idiota, porque do que adianta morrer e deixar o dinheiro para os outros? Não tem sentido? Bem, e não morre mesmo, ele conta. Né? Agora, o que leva esses heróis da fé católica a não contarem? O que leva esses heróis a não contarem é o sobrenatural. Quer dizer, a graça de Deus é a graça é uma criatura de Deus, mas que é uma participação criada na vida de Deus, que é uma vida incriada. Deus não foi criado, Ele é o Criador, mas tem uma certa participação na graça, que é a pessoa que Ele manda essa graça, e que é capaz, então, de coisas de que o gênio humano, a força humana não seria capaz. E Ele, então, faz coisas que estão estupendas. Quando é hora de discutir, Deus põe nos lábios dele palavras do Espírito Santo. Quando é hora de arder, Deus dá-lhe uma coragem que faz com que ele enfrente o fogo como um outro comum enfrenta uma brisa. Temos que confiar nesse ponto. Nossa vida do católico é cheia de dificuldades, é cheia de inimigos, é cheia de obstáculos de toda ordem. Nós devemos confiar em que Nossa Senhora nos fará vencer esses obstáculos e fazer a vontade dela, por mais que custe, e obter o impossível. Os senhores estão aqui nessa sala, nessa sede. É uma sede grande, é uma sede bonita. 60 anos, mais ou menos, eu morava nessa rua que passa aqui atrás, Itacolomi. E toda noite eu descia a pé com o doutor Adolfo, que é meu primo, que era menino nesse tempo. Ele morava perto de minha casa. Ele passava por minha casa, me pegava e descíamos a pé até onde hoje o oratório na Rua Martim Francisco. Nós tínhamos uma sede lá que é apenas o andar térreo daquela sede. Nós chegamos a ser uns 7 ou 8. Quando a graça se instalava, ela agia nas nossas almas, era Deus que falava. E aquilo que por influxo da graça nós queríamos, desejávamos, etc., isto, Deus, por esse efeito da graça, fazia compreender que Ele iria dar. Mas que, em geral, Ele tomava ares de que a coisa não ia ser dada, porque Ele queria que a pessoa fosse provada na confiança. Eu cheguei à conclusão: nós devemos ser provadíssimos, porque se somos tão provados assim, é porque somos uma semente de um movimento novo. Vamos continuar a confiar. Hoje existe a TVP em 24 ou 25 países. Disse de mim para comigo: a vitória é de Nossa Senhora. Eu coloquei a minha confiança nela e ela correspondeu. E aqui estão os senhores, filhos da confiança. Espero ter respondido a pergunta, caro pergunteiro gaúcho. E agora já vou para outras reuniões com outra gente.